Meninas, o papo reto da semana é um assunto bastante polêmico. Eu publiquei recentemente um vídeo da Isabela Fiorentino falando que ela tratou melasma deixando de usar o filtro solar. E daí isso causa bastante polêmica. E eu quero falar um pouco a respeito disso com vocês. Na verdade, eu já sei, né, que ela trata a pele assim, e ela trata com a Roseli Siqueira, que é uma esteticista muito conhecida, muito respeitada, com mais de 40 anos de profissão. Quando ela firmou, quando eu comecei a conhecer esse trabalho dela com melasma, eu quis entender o que tinha por trás disso. Afinal de contas, a gente deve sempre ter, eu acredito que um bom profissional tem que ter humildade e está sempre aprendendo. Não se trata de uma pessoa qualquer, se trata da esteticista Roseli Siqueira, com 40 anos de profissão, com 40 anos de experiência. Então, por que simplesmente ignorar o que ela fala e criticá-la, o que é muito comum no meio, as pessoas simplesmente atacar e sem querer entender a lógica por trás. Porque sim, se a pessoa é uma boa profissional e defende aquilo com afinco, há uma lógica por trás disso. E eu, como profissional, quero entender qual é a lógica dela. Então, ela afirma, né, que você deixando de usar filtro solar, você vai acostumando a sua pele, acostumando os melanócitos com os raios solares, porque a função do melanócito é o que nos dá bronzeado, é nos defender a pele dos raios solares, principalmente. Então, quando você pega sol, às vezes tem gente que já está tão acostumada que só de sentir o calor ou só de ir à praia, não precisa nem pegar muito sol, já se bronzeia, porque os melanócitos já estão reagindo, formando aquela capa de proteção, escurecendo a pele para se defender dos raios solares. No entanto, às vezes, se está isso desbalanceado, forma aquelas manchas acastanhadas que são os conhecidos melasma e que prejudica muito a aparência e a autoestima das pessoas. Infelizmente, hoje em dia, nunca se ouve tanta gente com melasma. E é sobre isso tudo que eu quero falar. Então, ela alega que você, não usando filtro solar, você acostuma mais os melanócitos a fazer a sua função, né, primária, sem ter aquela reação exacerbada. E vai acostumando sua pele, aumentando a resistência da pele. Ok, há uma lógica por trás disso. Eu entendo. Também a Isabela Fiorentino comentou que ela trata o melasma não fazendo nenhum tratamento. Super concordo, tá? Não pode. Então, quem sofre de melasma, as causas do melasma são multifatoriais. E os problemas são mais internos do que aqui externos na pele. Então, a gente deve tratar o melasma atacando várias frentes. Mas sim, os raios solares é o principal fator que desencadeia o melasma. Então, por que a Isabela Fiorentino, ela tratou o melasma? De fato, ela tratou. Ela tinha melasma e não tem mais, deixando de usar filtro solar. Bom, primeiramente, ela não só deixou de usar filtro solar, existe um caminho do meio a percorrer. Primeiro, ela não faz nenhum tratamento estético, muito menos nenhum tratamento estético para o melasma. Tratamentos, eu quero dizer, de laser ou com produtos que contêm ácidos que afinam a pele com o objetivo de clarear a pele. Então, para quem vai fazer um tratamento como este, tem que abrir mão de qualquer procedimento estético agressivo. Os muitos que são usados por profissionais para tratar o melasma, como o laser, que eu sou completamente contra, porque sim, você vai provocar uma agressão que vai acionar mais ainda o melanócito. Segundo, então você tem que ficar um bom tempo, inclusive sem produtos antissinais, tá? Que produtos antissinais contêm ácidos, afinam a pele e deixam a pele mais vulnerável. Então, você não pode fazer nenhum tratamento estético, né? Só hidratações, coisas mais simples, mas nada que provoca a inflamação da pele, como peelings, como mesmo jato de plasma, microagulhamento mais profundo, nada. Não pode fazer nenhum procedimento estético, não pode usar produtos antissinais que afinam a pele. Você tem que priorizar a hidratação e quando for se expor ao sol, usar como uma espécie de proteção solar óleo vegetal. Então, passar na pele óleo vegetal e ir acostumando a pele aos poucos ao sol, até que, né, o melanócito não tenha aquela reação exacerbada. Ok, concordo com tudo isso. Porém, tem mais.
A Roseli Siqueira indica, além de todos esses cuidados, obviamente que as clientes dela também se cuidam, têm boa alimentação, tomam bastante água, enfim, tenham cuidado extra, né, com a saúde. Também ela aconselha preparar a pele quando for tomar sol, usando uma máscara de hidratação diária que ela recomenda todos os dias por 20 minutos quando acorda. Gente, eu não conheço ninguém, eu não tenho nenhuma paciente que eu possa ter essa confiança de tratar dessa forma. Eu entendo a lógica e a razão dela, mas eu mesma nunca consegui abrir mão do filtro solar, porque aquilo não falamos só do melasma, a gente usa o filtro solar também, porque o principal fator de envelhecimento cutâneo são os raios solares. Mesmo quando não tem sol, mesmo um dia nublado, os raios UVA estão bem incidentes. E eles sim envelhecem a pele, tanto que isso está mais do que comprovado cientificamente. Pessoas que trabalham ao ar livre, como pescadores, ou pessoas que trabalham no campo, né? O trabalho rural, elas envelhecem muito. Quem não conhece uma pessoa assim que tem uma aparência muito mais envelhecida por conta da exposição excessiva ao sol? Então não é só por conta do melasma, mas também por conta do envelhecimento cutâneo, o uso do filtro solar. Bom, nem vamos falar em câncer, porque daí eu já acredito que é uma exposição excessiva ao sol que provoca o câncer, porque não vamos nem um extremo ao outro. O sol é necessário para a saúde, o sol é extremamente vital, e as pessoas com medo do melasma e medo de envelhecer estão fugindo do sol e daí estão entrando em outro tipo de problema muito maior, que é a saúde, porque se você tiver baixa de vitamina D, vai trazer uma série de problemas para a sua saúde, inclusive para a pele. Então o sol é essencial, a gente não deve fugir do sol, o sol é fonte de vida, tá? Mas para fazer esse tratamento com a Roseli Siqueira, eu acredito que você tem que estar num outro patamar. Você tem que estar com uma alimentação ok, você tem que estar com a saúde 100%, você não pode ficar fazendo procedimentos estéticos que visam, que sensibilizem a pele, ou que afinem a pele, nem cremes, né, que antissinais com ácidos. Enfim, e também tem que acostumar a pele aos poucos. Eu não acredito que assim, se você, né, tem a oportunidade de estar sempre indo para a praia, sempre tomando sol, e tá tudo ok com a sua saúde, com tudo isso que eu te falei, né? Nada de procedimento estético por um bom tempo, nada de usar produtos, né, cremes mesmo, tópicos com ácidos e tudo mais. Você tem que estar acostumando a sua pele aos poucos. E lembra que ela usa também o óleo vegetal. Lembra que tem a questão da máscara todos os dias por 20 minutos para preparar a pele. Então não é bem assim. Não é simplesmente abrir mão do filtro, aí vou curar meu melasma. Existe um protocolo, existe um caminho. Eu mesmo não abro mão do filtro solar. Se eu morasse na praia e fosse para a praia todo final de semana, talvez eu poderia entrar nesse processo de ir acostumando minha pele, mas não acontece. Então, eu nunca abri mão e não aconselho ninguém a abrir mão do filtro solar. Agora, também não recomendo que você use filtro solar no seu dia a dia mais que 30. O FPS 30, normalmente o PPD é em torno de 12, tá de ótimo tamanho. Tá? A não ser que você se expõe diretamente ao sol. Do contrário, o FPS 30 tá de bom tamanho. Então, gente, essa polêmica... Nossa, tá ficando escuro aqui, né? Mas vamos lá. Mas essa polêmica é mais ou menos assim que eu coloco. Às vezes as pessoas vão muito de um extremo ao outro. Existe lógica o tratamento dela? Existe. Tanto a Isabela Forentino como outras pacientes da Roseli Siqueira tiveram bons resultados tratando dessa forma. Ela não estaria afirmando isso do nada, tanto que tem a prova, a própria Isabela Forentino comprovou, e ela tinha uma pele com melasma. Porém, para chegar nesse patamar, existe o caminho do meio e existem vários protocolos. Não é simplesmente tirar o filtro solar e pronto. Então, esse é meu ponto de vista. Eu acho que todos os pontos de vista são muito bem-vindos e que os profissionais com experiência devem ser respeitados. Tem muitos profissionais, inclusive médicos, que são atacados porque ousam falar algo ao contrário do que a grande maioria está propagando. E, no entanto, se eles estão estudando ou estão observando algo, a gente deve respeitar e ouvir opiniões diversas. É assim que eu faço e é assim que eu acho que um bom profissional deve fazer. Não simplesmente replicar o que aprendeu na faculdade e não ouvir um colega que provavelmente observou algo diferente e tem algo a agregar. É isso, meninas.
Se vocês precisarem da minha ajuda no tratamento à distância, sim, eu já ajudei inúmeras meninas a curar, curar não é a palavra certa, a amenizar o melasma, a controlar o melasma, porque como eu sempre falo, eu também tenho melasma, mas está controlado. Tá? E é possível, através dos nutracêuticos, a gente tratar de forma sistêmica, de dentro para fora, principalmente. E daí você acalmar teu melanócito, né? Deixa ele mais calminho, aumentar a resistência da pele frente aos danos solares. Enfim, tem que fazer uma avaliação integrativa para fazer as fórmulas necessárias conforme a sua necessidade. Tá? Dá uma olhadinha no post fixado do feed, que tem bastante testemunhais lá, minhas pacientes à distância. Combinado? Beijinhos.